Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre absorção iônica hoje. Como vocês já sabem, semana que vem a gente inicia as aulas ao vivo e a gente trata com mais facilidade aí para vocês tirarem dúvida, fica mais fácil para vocês trocarem uma ideia relacionada ao tema, tá? Semana que vem nós vamos tratar de temas semelhantes, tá? Falar sobre o que impede, quais são as dificuldades da absorção nutricional, quais são os fatores que interferem para essa absorção, e aí a gente comenta melhor, ou comenta com mais clareza para que vocês entendam, mas agora a gente precisa que vocês entendam algumas questões bem específicas da absorção, como que o sistema radicular absorve, quais são as três formas de absorção de nutriente pelas plantas. Isso é extremamente interessante para que a gente consiga entender por que alguns nutrientes são mais ou menos absorvidos ou possuem características de serem mais ou menos absorvidos e têm maior facilidade para essa absorção. Okay? Então, olha só, na unidade anterior a gente falou algumas questões relacionadas a nutrientes como os macro e os micronutrientes, certo? Que são nutrientes essenciais para as plantas. E o problema é que nós falamos sobre eles, mas não falamos, por exemplo, sobre as necessidades de a gente entender como que eles são absorvidos, certo? Fatores como classe textural, forma iônica, pH, compactação interferem nessa disponibilidade desses nutrientes. De que forma esses fatores interferem? Óbvio que na unidade 2 nós vamos tratar sobre isso, tá? Especificamente agora, nessa unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a absorção iônica. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os fatores que são responsáveis por essa interferência da disponibilidade dos nutrientes. Okay? Então, um questionamento que vem na mente de vocês, eu vou usar bastante o livro, tá? Para usar o exemplo do livro, principalmente para que vocês entendam, que somente a adubação vai ser suficiente para garantir o nutriente, que o nutriente vai ser absorvido. Então, só adubar já garante que o nutriente vai ser absorvido. Uma coisa que a gente trata bastante, nós falamos bastante na sala, é o quê? É que sem água nós não temos, ou dificilmente, ou a absorção nutricional é reduzida. Então é bem isso que eu quis questionar para vocês. É óbvio que não é só a água, nós temos vários fatores, tá, interagindo aí dentro do solo, planta, atmosfera. Mas a água é um fator extremamente importante porque a solução do solo é formada principalmente também pela água, tá? Então, na unidade 2, a gente já é capaz de conhecer e analisar os principais nutrientes que contribuem para o desenvolvimento das plantas, certo? Macro e micronutrientes, nutrientes essenciais, elementos benéficos, tá? Vocês já são capazes de entender isso. Agora a gente precisa compreender como e quando aplicar esses fertilizantes. Não são só essas questões que têm que ser feitas, tá? Próximo slide vocês vão ver aqui, mas o que a gente precisa é que tenha uma eficiência, tá? Que seja encontrada uma eficiência para que a gente alcance o máximo possível, tá? Visando sempre o uso racional dos recursos naturais, tá? Para que a gente consiga aumentar ou elevar as produtividades. Então, nós precisamos favorecer a planta de uma forma racional, certo? Tentar produzir mais, tentar aumentar a produtividade sem que a gente gaste fertilizantes, sem que a gente utilize material, equipamento, fertilizantes naturais, recursos naturais que sejam que possam vir a faltar, a se exaurir de uma forma indiscriminada. Tá? Então a gente precisa utilizar na quantidade ideal, tranquilo? De acordo com uma Malavolta, gente, independente da cultura, as condições do solo, clima e tudo mais, de qualquer fator responsável, quando a gente faz a adubação, a gente tenta responder alguns questionamentos, são 7, tá? Ou seja, qual nutriente que está deficiente, então que nutriente nós vamos utilizar? Que nutriente está faltando, tá? Quanto que é a quantidade necessária desse nutriente, quando, que é a época em que ele vai ser fornecido, ou seja, é no início, é no florescimento, no início do reprodutivo, é no enchimento de grão, qual é a necessidade, qual a importância desse nutriente para a planta, tá? Na formação do tubo polínico, que tipo de nutriente eu preciso utilizar, se ele tiver em deficiência, o que vai acontecer, tá? Como que isso vai acontecer, ou seja, de que maneira que ele tem que ser aplicado, se é via foliar, se na via foliar ele é melhor absorvido, se eu preciso aplicar ele via solo, como que ele vai fazer isso, tá?
vai pagar, ou seja, ele pagará o investimento? Então, a questão econômica, quanto eu vou investir, quanto custa o nutriente e se isso vai me trazer retorno, tá? O efeito na qualidade do produto, ou seja, vai trazer qualidade ou não, e o efeito na qualidade do ambiente, relacionado à água, ao solo, às características que a gente tem relacionadas à planta em geral, tá? O ar, a água e o solo, tá? Então, o efeito na qualidade do ambiente são perguntas que têm que ser feitas para quando a gente vai fazer uma prática de adubação, ok? Aí traz um quadro, tá? A relação entre a nutrição de plantas e a fertilidade do solo e a adubação, tá? Então, aqui vocês veem sequências, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sequências, tá? Então, para essas sequências todas, né, esse fluxograma ele nos traz, essa figura nos traz uma característica bem importante relacionada, por exemplo, à determinação dos elementos limitantes, né? Como é que nós vamos determinar isso? Sintomas de carência, análise de solo, diagnóstico foliar, ensaios de adubação conseguem determinar esses elementos limitantes, tá? E aí a gente vem para uma avaliação das quantidades necessárias. Então eu preciso saber que ele está limitante, eu preciso saber quanto é que eu vou adicionar, certo? Eu sei que está faltando, mas eu não sei quanto eu preciso colocar. Para isso eu preciso fazer as exigências quantitativas, tá? E essas exigências quantitativas a gente também faz por análise, faz por ensaios de adubação, tudo isso influencia nas exigências ou nas quantidades que nós necessitamos para poder utilizar. Que época eu vou aplicar isso, tá? Aí eu vou ter que fazer o quê? Ensaios para mim saber que época é a melhor aplicação, ok? Localização, onde é que vai ser feito isso, tá? De que forma essas raízes estão distribuídas, tá? Como é que esses elementos se movimentam? Se a absorção via foliar não é melhor do que a via radicular, tá? Como é que esse elemento se comporta dentro da planta, se eles têm mobilidade ou não, tá? Aspecto econômico, compensa fazer a utilização desse fertilizante se ele tem um custo para que eu consiga comprá-lo, efetivamente utilizá-lo, ele vai ser absorvido em uma quantidade específica e a planta vai me dar um retorno que eu consiga pagar o valor pelo qual eu comprei e ainda me sobra um retorno. Se ele vai trazer qualidade para a planta, para o produto que vai ser colhido e o efeito no ambiente, que é se ele pode salinizar o solo, por exemplo, tem que estar atento a essas questões aí, tá ok? Um exemplo, por exemplo, um produtor quer iniciar um plantio com frutas nativas, certo, gente? Está no livro de vocês lá, mas eu achei bem interessante trazer. Ele não tem orientação técnica, vai utilizar conhecimento empírico e ele já fez limpeza da área, aquisição dos insumos, tá? Semente, fertilizante, preparo das mudas. Ele vai plantar mangostão, tá? Que é uma frutífera. Tem se plantado muito essa frutífera lá no Pará, tá? Tem essas características aqui, tá? Então, o sistema radicular aqui pivotante. E ele vai plantar coco, tá? Que tem o sistema radicular fasciculado, ok? Tá? O sistema radicular pivotante. Sistema radicular fasciculado, vocês estão aprendendo isso lá em Anatomia e Fisiologia Vegetal. Certamente vocês já devem ter visto essas características. Mas aqui você tem um sistema radicular que se aprofunda um pouco mais, que tem uma característica de crescer mais específico na vertical. E aqui você tem um sistema radicular, que é o fasciculado, que é um sistema radicular que não aprofunda tanto, mas ele consegue criar uma área, uma superfície de contato com os elementos maior, uma superfície de contato com o solo maior. Ok? Com essas características aí, o sistema fasciculado, que é o coqueiro, ok? Então, ele precisa contratar um serviço de consultoria. E quem foi selecionado para fazer esse trabalho, o engenheiro agrônomo responsável, foram vocês, tá? Vocês que estão aí, ok? Aí ele tem alguns questionamentos, tá? A partir da diferença entre a raiz da espécie, você vai esperar alguma diferença na absorção dos nutrientes? Quais as formas de absorção? De que forma o sistema radicular absorve nutriente? Quais fatores que determinam ou que interferem na dinâmica desses nutrientes? Como que a gente associa a absorção dos nutrientes com os diversos fatores que a afetam? Como que os vegetais absorvem os nutrientes? Somente pela raiz é absorvido esse nutriente? Como que ocorre esse processo de absorção? Há limitação pela sua ocorrência? Esses são os questionamentos que eu quero que vocês tragam, tá? Pelo menos um X, alguma resposta em específico para a aula que vem, ok? Então, vocês façam aí uma dinâmica, pensem bem no que a gente vai conversar, mas tragam um pouquinho dessa resposta, tá? Venham com isso em mente. Não precisa me entregar, não precisa, mas eu quero que vocês pensem sobre esses questionamentos, ok? E a situação, o problema que nós temos após o plantio, ele fez uma adubação de cobertura, tá? O produtor, ele ouviu dizer que o potássio, ele era bom para induzir frutificação, tá? Reforçou a dose do fertilizante, né, que tem cloreto de potássio, no caso, que é o KCl,
qual é muito solúvel, tem um custo baixo para ele, tá? De uso bastante difundido. A aplicação ocorreu para as duas espécies, então para o mangostão e para o coqueiro, ok? Onde tinha menor período de chuvas, então a gente tinha menos água, tinha menos precipitação, ok? Com o tempo ele percebeu que a grande quantidade das plantas estavam murchas, notadamente a espécie do coqueiro, que tem um sistema radicular fasciculado, que causou um retardo no desenvolvimento dessa cultura, ok? E aí a gente precisa responder depois por que essa característica foi apresentada mais no coqueiro, tranquilo? Quero que vocês tenham... Você, enquanto engenheiro agrônomo ou engenheira agrônoma, poderia nos colocar ou pontuar se a dose do fertilizante, sem uma análise da quantidade correta, pode ser um dos fatores que interferiu no desenvolvimento dos vegetais, tanto o mangostão quanto o coqueiro? Como que isso ocorre? Por que isso ocorre? E essa murcha observada no coqueiro pode estar associada à morfologia da raiz? Tá? Esses são pontos importantes para serem analisados. Como que a adubação ocorreu? Como essa adubação ocorreu num período que a gente tinha menor precipitação, o produtor até pensou que poderia ser em função da água, tá? Da baixa frequência de chuva, esse problema que ocorreu da murcha das plantas, ok? Óbvio que essas dúvidas são realmente, podem ser respondidas por essa característica, mas lembra que eu disse que a gente tinha uma relação entre solo, planta, atmosfera e água, que era importante ser analisada? Então, existe essa interação, tá? Do sistema solo, planta, atmosfera, que a gente precisa analisar. Então, temperatura, umidade, precipitação, nebulosidade, radiação solar, todas essas características são características que envolvem compactação, macroporosidade, microporosidade, tipo de solo, textura, estrutura do solo. São características interessantes de serem analisadas para que a gente não avalie um componente isolado para determinar um problema com relação à planta, tá? E o que nós vamos aprender o local de aplicação do adubo depende da mobilidade do nutriente, implica na forma como eles são absorvidos, tá? E a absorção, ela pode apresentar características diferentes entre espécies, tá? Isso nós vamos ver bem interessante visualmente, tá? Nas aulas ao vivo vai ser mais legal ainda, que nós vamos conseguir interagir, vocês vão conseguir fazer questionamentos, tá? Algumas características do sistema radicular, tá? Vários tipos de célula, eu lembro que de biologia, biologia celular e molecular, vocês falavam bastante com relação às estruturas das células e reclamavam, inclusive, né? Então, aí, ó, a importância de entender e conhecer as células lá, do vegetal principalmente, tá? Parede celular, membrana plasmática, epiderme, periderme, tonoplasto, todas essas características, todas essas estruturas, vacúolo, né? São interessantes, fazem parte do interior celular aí, e vão fazer total diferença no entendimento de vocês aí, tá? Então, a epiderme, por exemplo, é a camada de célula superficial aí, né? Compactada pelos pelos absorventes, contém pelos absorventes. O parênquima cortical possui diversas camadas de células com espaço entre elas, tá? Então a gente tem a epiderme, o parênquima e a endoderme, que é mais interior, né? da estrutura, que apresenta estrias de Caspary, que são as estrias responsáveis por não deixar espaço entre as células da endoderme, tá? As estrias. Então, nós temos células que são vedadas, então não tem como ter passagem de material por ali, diferente da epiderme, junto com os pelos absorventes e o parênquima, tranquilo? A estrutura das características das raízes aí, tá? Com a coifa, o ápice radicular, tá? É a ponta da raiz, é o ápice radicular, tá? E o colo da raiz, região suberosa, tá? Região das ramificações, região pilífera de absorção, não sei se vocês lembram que eu sempre falava do terço médio da raiz, que é o terço responsável por maior absorção. Não que as outras partes não absorvam, mas o terço médio é o mais responsável, certo? Pelos radiculares, tá? E as características de uma raiz pivotante aí, que vocês estão vendo uma raiz, um pivô,
um que desce central e algumas raízes que se projetam laterais, tá ok? Aqui nós temos as características celular, tá, da epiderme, tá, do córtex aqui, o xilema e o floema, que são os vasos condutores, a endoderme com as estrias de Casper, que fazem a ligação entre elas, que não fique espaço, ok? Vocês perceberem aqui entre a epiderme e o córtex aqui, a gente tem algum espaço entre as células, onde a gente consegue ter uma absorção. Eu vou falar um pouquinho sobre a absorção passiva e ativa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a absorção passiva e ativa no fim, tá? Vocês prestarem um pouco de atenção agora com relação a alguns conceitos que são extremamente importantes, ok? Olha só, absorção. O que é o processo de absorção? O que podemos denominar uma absorção? É um processo onde o nutriente ele passa do substrato, que é quem? O solo, a solução nutritiva que nós temos, certo? Então, sempre vamos precisar de água para formar a solução nutritiva, mas o substrato, de maneira geral, o solo detém alguns nutrientes que vão estar disponíveis na solução nutritiva para conseguir ser absorvidos, tá? Então, a absorção é o processo onde o nutriente ele passa do substrato para a parte interna do vegetal, seja célula ou de qualquer parte da célula, tá? Por meio de raiz ou folha, tá? Então, isso é um processo de absorção. O processo de transporte ou translocação nada mais é do que transferir um elemento de um órgão ou de uma região de absorção para outro qualquer. Então, a raiz transfere para a parte aérea, tá? Essa transferência vai ocorrendo ao longo do processo de absorção. Então, nós temos a transferência de um elemento, tá? De um órgão ou região de absorção para outro qualquer, ou seja, da raiz para a parte aérea que está absorvendo e vai transferir esse elemento, ok? Redistribuição é a transferência do elemento de um órgão ou região de acúmulo para outro, por exemplo, de uma folha para um fruto, da folha velha para uma folha nova, está redistribuindo esse material. Ele vai ser transferido também, mas vai redistribuir, vai mandar de um lugar onde não está necessitando mais para um lugar onde a planta necessita mais, ou quando a planta, por exemplo, começa a ter a queda das folhas, de uma forma natural, a folha velha começa a cair naturalmente, ou seja, ela está deixando de se utilizar daquele material, ela manda aquele nutriente para uma estrutura reprodutiva, para um material para perpetuar a espécie, que é o fruto, e ela deixa de se utilizar daquela folha, é como se ela estivesse evitando um gasto de energia que não fosse necessário. Então, essas são estruturas das plantas que fazem com que a gente... Dentro do contexto de absorção iônica, pessoal, nós temos 3 mecanismos que determinam isso, tá? Então, depois da aproximação e contato do íon com a raiz, nós temos aí 3 mecanismos que determinam a absorção iônica e que vocês vão perceber que 2 são mais interessantes, mais importantes de maneira geral, em função dos nutrientes que nós temos, tá? Que é a interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. São os 3 mecanismos que favorecem, os 3 mecanismos que determinam a absorção nutricional, ok? Interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Isso tem que lembrar, tranquilo? Tá? E entender um pouquinho que o conceito sobre íon, tá? Que não nada mais é do que molécula com carga positiva ou negativa, tá? E é nessa forma, ou seja, é na forma iônica que o nutriente ele vai ser absorvido pela planta. Tá? Então, você pode ter uma forma catiônica e uma forma aniônica. O cátion são íons positivos e os ânions são íons negativos. Tá? Nós estamos vendo aí exemplos, tá? Dois exemplos de íons negativos, tá? E um exemplo do positivo. Então, essas características influenciam bastante com relação à questão da absorção nutricional. Tá? Isso é importante saber, a questão iônica do nutriente. Tá? Dentro da interceptação radicular, gente, a interceptação radicular nada mais é do que o quê? O desenvolvimento radicular ele vai encontrar, ou seja, a raiz vai entrar em contato com o nutriente, seja ele com o íon, né, do nutriente, seja ele na fase sólida ou líquida do solo. Então, o íon vai estar lá, né? A raiz vai crescendo ao longo do tempo com o desenvolvimento da cultura e ela vai entrar em contato. Então, isso é interceptação radicular, tá ok? Vocês vão ver que a interceptação radicular, de maneira geral, ela influencia muito pouco na absorção nutricional. Não quer dizer que ela não interfere, tá? Ela não influencia, mas em relação às outras, com relação a todos os nutrientes, a interceptação radicular é a que menos tem interferência nessa questão da absorção, tá ok? O fluxo de massa, com relação à transpiração das plantas, eu sempre digo para vocês na sala que a gente cria
bomba, por exemplo. A gente cria cargas relacionadas a como se fosse uma bomba hidráulica, né? Eu tenho uma diferença de carga e eu preciso que reabasteça isso. Então eu tenho a transpiração das plantas, estou perdendo água, tá? Vou criar um potencial, um gradiente potencial de água entre o solo e o sistema radicular, certo? E aí os íons eles vão ser carregados na fase líquida, tá? Que é a fase móvel do solo, em direção à rizosfera. Então eu crio um potencial negativo. O solo tem água, ele vai precisar mandar essa água para o sistema radicular, e do sistema radicular a gente consegue entumecer a planta novamente para que ela consiga transpirar novamente. Então, é como se fosse um ciclo, né? Isso vai acontecendo ao longo do tempo e esse fluxo, essa água que sai do solo e está ficando disponível para a planta, esse fluxo a gente chama de fluxo de massa e é onde os nutrientes vão estar na solução do solo e vão ser transmitidos aí, vão ser absorvidos pelo sistema radicular para poder nutrir a planta, tá ok? Então, isso vai acontecer, vocês estão vendo aí pela foto, né? Que a gente tem aí a água aqui na parte inferior, tem os minerais para serem absorvidos, tá? Tem o CO2, tá? E o oxigênio para a respiração. Então, o sistema radicular ele faz a respiração. Nós temos aí a fotossíntese, então, um processo fotossintético, vamos perder a água para a atmosfera, certo? Essa água vai ser perdida para a atmosfera. E, em função disso, a gente cria uma diferença de potencial e aí, da solução do solo, tá? Vai ser absorvido pelo sistema radicular. Nós vamos ter aí o fluxo de massa para absorção nutricional. Tranquilo? E a difusão, tá? O nutriente ele desloca por curtas distâncias, ok? Então ele vai se deslocar muito pouco no solo, mas ele vai sair de uma região onde eu tenho maior concentração no solo para uma região de menor concentração no solo para que fique o mais próximo possível da raiz ou entre em contato com o sistema radicular para que seja absorvido. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos como o fósforo, tá? E o potássio, que tem uma grande importância, a difusão tem uma grande importância na absorção desses minerais, tá? Então, eu vou ter um deslocamento, tá? Não é que não vai ter uma interceptação radicular, não é que o sistema radicular não vá entrar em contato com o nutriente, mas para que isso aconteça, eu preciso ter uma diferença de concentração, então eu vou sair de uma região de menor concentração, ó, eu saio dentro de uma fase líquida estacionária, de uma região de maior concentração para uma de menor. Então, eu vou sair de uma de maior concentração e vou para uma de menor concentração, que é onde a planta vai conseguir absorver. Então, eu saio de uma região de maior concentração para uma de menor concentração, para a planta conseguir absorver esse nutriente, ok? Então, interceptação radicular, fluxo de massa e difusão são os 3 mecanismos de absorção radicular, ok? Aqui uma ilustração para vocês, para falar um pouquinho sobre como acontece, tá? O fluxo de massa aqui, a difusão aqui e a interceptação radicular, ok? O crescimento radicular vai entrar em contato com o nutriente, vai conseguir absorver. A difusão é a movimentação de um meio de maior concentração aqui para uma região de menor concentração, tá? Então o nutriente ele vai se deslocar nesse sentido da seta, ok? E o fluxo de massa a gente tem aqui uma solução, tá? No solo e essa solução ela vai absorver pela diferença de potencial que foi criada em função do fluxo de transpiração das células, das folhas, da planta de maneira geral. Durante muito tempo, acreditava-se que a difusão era o mecanismo, né, que caracterizava a absorção iônica dos nutrientes em função da diferença do gradiente potencial, da diferença de concentração entre os nutrientes e a região interior celular. Acreditava-se que o interior celular tinha menos nutrientes do que a solução no solo. No entanto, isso foi confirmado que não com relação aos estudos, e aí eles começaram a estudar o que caracterizava então essa absorção. E aí determinar que a absorção é caracterizada pela seletividade, pela acumulação e pelo genótipo, tá? A seletividade determina que alguns elementos são absorvidos preferencialmente com relação à afinidade de um carregador que atua na membrana transportando solutos. Essa interação torna a absorção mais específica. Então, tem alguns nutrientes que possuem afinidade com carregadores, né, que estão atuando no interior da membrana da célula, que vão transportar esses solutos e que favorecem essa absorção. Então, existe uma seletividade de alguns nutrientes, isso vai depender também de algum vegetal, de característica específica de vegetais. Okay? A acumulação é a concentração dos nutrientes de modo geral,
maior no suco celular do que no meio externo. Então, você vai ter a acumulação de um nutriente ou de outro que vai favorecer ou desfavorecer a absorção deste em relação à solução. Tá? E o genótipo acontece de forma diferente para cada espécie. Então, cada espécie tem uma característica, cada genótipo vai ter um potencial de absorção. Por isso que nós temos aí cultivares com necessidades nutricionais diferentes, nós temos potenciais de produtividade diferentes, é isso que influencia. Tá? Assim como dentro do genótipo nós temos alguns vegetais que têm grupos carboxílicos, né, nas paredes celulares da raiz, que favorecem um aumento na capacidade de troca de cátion, resultando em um maior potencial de absorção de reservar cátions para poder serem absorvidos. Então, isso é favorável. Então, são algumas características de alguns genótipos e aí determina que a parte genotípica também interfere. Então, os mecanismos de absorção são fluxo de massa, difusão e interceptação radicular. Tá? E quando a gente fala sobre característica dessa absorção, aí tem a seletividade, a acumulação e o genótipo. Bom, dentro do contexto dos mecanismos de absorção iônica, nós podemos tratar um pouco sobre a contribuição relativa de cada um. Então, a gente tem o fluxo de massa e a difusão aparecendo bastante, tá? Quando falamos de fluxo de massa, tem mais prioridades aí nesse trabalho, né, do Barber e do Malavolta. Testando na cultura do milho, nós tivemos aí o fluxo de massa interferindo mais no nitrogênio, cálcio, magnésio e enxofre como macronutrientes, e para os micronutrientes o cobre, o ferro e o molibdênio. E a difusão interferindo especificamente no fósforo e potássio, como macronutrientes, e como micronutrientes manganês e o zinco. Tá? Então é interessante observar isso e observar que esse próximo slide vai falar que a interceptação radicular é de menor contribuição, né? Porque a quantidade dos nutrientes que são absorvidos proporcional ao volume de solo ocupado pelas raízes. Então, quanto mais solo ocupa a raiz, mais absorve, mas varia de 0,4% a 2% dos nutrientes absorvidos por interceptação radicular. Para vocês verem a importância aí da interceptação radicular de maneira geral. Aí tem uma tabela, tá no livro de vocês lá, tá? Também é fonte do Barber e do Malavolta, tá? Relacionada ao estudo deles lá, tá? Com relação ao milho. Contribuição relativa, tá? Com relação à absorção, interceptação radicular, a quantidade absorvida em quilos por hectare, com relação ao mecanismo de absorção, tá? Interceptação radicular, fluxo de massa e difusão. Vocês observam aí que a difusão na maioria dos casos é zero, né? Então a difusão tem pouca importância, só que quando ela é importante, ela é bastante importante, por exemplo, para o fósforo e para o potássio. Então ela tem uma importância maior para esses nutrientes, principalmente em função da mobilidade do fósforo lá, né, no solo, tá? E aí, se você observar, por exemplo, a quantidade fornecida por fluxo de massa e interceptação radicular, olha só, a interceptação radicular tudo bem que auxilia no cálcio, né? Pela interceptação radicular vai ser favorecida, tá? E com maior quantidade, no entanto, se você observar, o fluxo de massa foi mais eficiente no cálcio do que a interceptação radicular. Então, observem vocês, para todos os nutrientes de maneira geral, que a interceptação radicular influencia muito pouco, né? Então, ela vai interferir dentro de um contexto geral, vai interferir muito pouco na absorção, o fluxo de massa interfere muito mais e a difusão também. Mas não quer dizer que não seja importante entender a interceptação radicular ou que o crescimento radicular não seja favorável, tá ok? Após esse contato do íon com a raiz, quando nós falamos de absorção iônica, inicia-se a absorção que ocorre em duas fases distintas, tá? Uma fase que nós chamamos de fase passiva e uma fase que nós chamamos de fase ativa. Na fase passiva não tem gasto energético, tá? Então a entrada do elemento pela epiderme da raiz se dá pelos espaços intercelulares, tá? Dentro das células interiores, né? Entre as células, tá? Parede celular e superfície externa da plasmalema, tá? Da membrana plasmática, tá? Essas regiões correspondem ao espaço livre aparente que nós chamamos de ela, tá? Então não tem gasto de energia, porque o nutriente ele vai se deslocar de uma região de maior concentração para uma região de menor concentração, ok? Agora, na fase ativa, que tem gasto energético,
vai ser a travessia do elemento do plasmalema e tonoplasto, ou seja, nós temos aí, vai sair para dentro do vacúolo e vai sair para dentro da membrana plasmática, ok? Então, nós estávamos trabalhando numa superfície externa do plasmalema, que é a membrana que protege a membrana plasmática, aí o tonoplasto, que é quem protege o vacúolo, e aí nós vamos transferir esse nutriente lá para dentro, ok? Então esse processo ocorre contra o gradiente de concentração, então lá dentro está mais concentrado, então precisa gastar energia. Então logo vai ter um gasto de energia pela célula e esta energia é fornecida pela respiração, pela fotossíntese de maneira geral, ok? Aí na fase passiva e na fase ativa nós temos algumas características específicas de cada um, tá? A característica da fase passiva, o processo químico ou físico ocorre em sistemas vivos ou não, né? Não está ligado à respiração e fosforilação, porque não precisa de energia, é espontâneo, velocidade é rápida, tanto faz que ele vai quanto volta, porque é um processo reversível, não tem nada que impede ele de retornar, ok? Na fase ativa nós temos aí um processo metabólico que só vai ocorrer nas células vivas, né? Está ligado à respiração e fosforilação oxidativa, porque utiliza da energia produzida, tá? Não é espontâneo, tá? A velocidade é lenta e é um processo irreversível. Então, uma vez transferido, gasta energia, ele não retorna mais, em função até das células não terem espaços intercelulares lá para poder ter esse retorno, esse processo irreversível. Ok? A diferença morfológica radicular, gente. Então, assim, a gente falou sobre os mecanismos de absorção, falou sobre algumas características de absorção, seletividade, genótipo e acumulação, tá? Falou sobre os mecanismos que fazem com que os nutrientes sejam absorvidos e falou sobre a importância de alguns, a interceptação radicular com menos importância um pouco do que os demais, mas o fluxo de massa e a difusão sendo extremamente importantes, certo? É importante que vocês deem uma visualizada nisso lá na aula de vocês. Tá? E agora falando um pouquinho sobre as diferenças morfológicas da raiz, porque a gente falou sobre isso no início da aula, porque o produtor já tinha comentado, né? A dificuldade do produtor era essa, colocou duas culturas, uma com sistema radicular pivotante e outra com sistema radicular fasciculado, certo? O pivotante tem a característica de crescer na vertical e soltar raízes secundárias e terciárias pelos absorventes, e a fasciculada já já tem as raízes mais laterais, né? Já não tem uma raiz principal, e tem um crescimento mais lateral na horizontal, absorve uma área maior para poder absorver, mas tem um crescimento vertical mais reduzido, tá? Então, essa diferença morfológica ela implica na eficiência da absorção. Então, raízes bem desenvolvidas, mais finas, bem distribuídas, maior proporção de pelos absorventes, tem mais eficiência para absorver nutriente, tá? Eu não sei se vocês lembram quando eu disse que quando existia uma contaminação, uma toxidez por alumínio, causava uma redução do crescimento radicular, um engrossamento da raiz, e aí isso desfavorecia a absorção nutricional, que faria com que a toxidez por alumínio reduzisse produtividade. É mais ou menos isso que nós estamos falando aí, né? Raízes mais finas, bem distribuídas, se nós tivermos um engrossamento, teremos um problema, tá? Então, nesse caso que nós estamos falando da diferença morfológica, então, raízes com características fasciculadas vão ter mais possibilidade de absorção, não quer dizer que eu deveria criar uma soja com raiz fasciculada, tá? Não tem jeito, a soja tem característica pivotante, mas que as fasciculadas têm esse potencial. É óbvio que nós vamos ter diferença, por exemplo, em profundidade, em busca de nutriente, a pivotante vai mais embaixo, vai lá no fundo, consegue buscar, tá? Tem características de culturas diferentes, mas o fasciculado abrange uma área maior, tem mais possibilidade, vai ter maior eficiência na absorção, tá? Principalmente com relação a nutrientes de baixa mobilidade, onde a gente precisa desse contato do íon com a raiz, que se dá principalmente pela difusão, tá? Então é interessante, é importante essa característica. Pessoal, então, só para lembrar um pouco, eu coloquei aqui para nós observarmos que o local onde a raiz absorve os elementos essenciais é na solução do solo, certo? Então, não tem como a gente absorver, o sistema radicular absorver de outra forma, a não ser na solução do solo, ok? Uma vez que a fase sólida, além de ser o material orgânico mais os minerais, ela não consegue transferir para a solução do solo quantidades adequadas de um nutriente, quer dizer que nós estamos com deficiência desse nutriente, ou seja, o nosso local de absorção ele está em déficit,
isso vai precisar o quê? Vai precisar fornecer esse material lá. Então nós precisamos aplicar fertilizante, nós precisamos fazer adubação, nós precisamos colocar adubo no local, certo? A adubação nada mais é então do que disponibilizar a diferença entre a quantidade do nutriente exigida pela planta e o fornecimento pelo solo, certo? É uma conta fácil, o solo não tem como fornecer todo o nutriente que a planta necessita, nós vamos fazer o quê? Vamos auxiliar o solo a esse fornecimento. Lembrando que essa adubação, ela vai dificilmente ter uma eficiência de 100%, então nós necessitamos realizar aí um fator de complementação, um fator que a gente chama de uma constante K, né? Que sempre vai ser um valor acima de 1. Então, se a eficiência da aplicação é de 80%, nós temos que lembrar de colocar uma quantidade a mais, porque na eficiência da aplicação nós já estamos perdendo uma quantidade de adubo que não vai ser absorvida, ok? Então é importante lembrar disso, tá? Por isso que nós fazemos adubação, é por isso que é importante realizar o processo de fertilização do solo e nutrição de... Pessoal, então acho que o objetivo era esse, falar um pouco sobre os mecanismos de absorção nutricional, tá? Interceptação radicular, fluxo de massa e difusão, deixar um pouco de curiosidade de vocês aí para que vocês pesquisem, entrem aí no portal, avaliem, assistam pré-aula, pós-aula, tentem dar uma estudada para que a gente consiga fazer a aula ao vivo e render, fazer o negócio acontecer, ok? É necessário que vocês entendam com relação às características de absorção, tá? Da seletividade, do genótipo, da acumulação desses nutrientes, como é que isso acontece, ok? Óbvio que vocês têm que lembrar um pouco das reações químicas e tudo mais, que isso é importantíssimo, tá? Quando nós estivermos fazendo as aulas ao vivo, vou providenciar aí um quadro, alguma coisa que eu consiga mostrar para vocês essas características, como é que isso ocorre. Óbvio que isso vai ser desafiador, mas nós vamos tentando da melhor forma possível, tá? Para que vocês consigam entender. E eu fico à disposição. Na aula ao vivo nós trataremos de uma forma mais interessante, de uma forma mais didática, para que fique mais fácil que vocês entendam aí o conteúdo, que a gente consiga alcançar o objetivo final, que é entender especificamente fertilidade e nutrição mineral de plantas num contexto geral, tranquilo? Então a absorção iônica radicular, se vocês entenderam a essência, precisa dar uma olhada no material lá e lembrar de responder aqueles questionamentos que eu fiz no início lá, que é extremamente importante, tá ok? Obrigado, até semana que vem.